Diego, eu acho que o voto do ministro Toffoli era um voto esperado. O voto do ministro Toffoli era um voto de alguém que está tentando, inclusive, se aproximar do governo Lula, se reaproximar do governo. O marco temporal é uma pauta importante para o governo. A ministra Sônia Guajajara tem se dedicado, tem conversado com os outros ministros para tentar trazer voto. Com isso, são 5-2, né? Cássio Nunes Marques e André Mendonça votaram contra, o restante votou a favor, o que não significa que os votos deles são iguais. Você tem diferenças dos votos, né? O voto do Fachin era um voto não pode, não existe marco temporal, não vai ter indenização pela terra nua, vai ter indenização pura e simplesmente pelas benfeitorias, como sempre foi, pagando a posteriori. O ministro Alexandre de Moraes propõe a indenização pela terra nua, pagando antecipadamente, né? Aí o ministro Zanin abriu uma mudança, uma solução diferente da do Alexandre de Moraes, de falar, olha, pode pagar alguns casos a terra nua ainda, mas sempre a indenização a posteriori, né, depois, ou seja, para não travar o processo de demarcação. Diego, muito provavelmente, né, essa votação deve terminar com a vitória dos direitos dos povos indígenas, né, vai dar a vitória, está 5-2, deve fechar 7-4, 8-3, vamos ver, eu acredito ainda que o ministro Gilmar Mendes deve votar contra, né, quer dizer, a favor do marco temporal contra os direitos territoriais das populações indígenas, mas deve fechar alguma coisa entre 7-4 e 8-3, ou 8-3. A questão é que tem um desdobramento disso, ou seja, vence a questão no Supremo, a questão está sendo debatida no Senado Federal, num projeto que, apesar de ser chamado de projeto do marco temporal, ele não aborda só o marco temporal. O marco temporal, inclusive, naquele projeto que está no Senado, que foi aprovado na Câmara e está no Senado, o marco temporal é a parte mais leve do processo, porque tem lá retomada de terras indígenas, caso o governo, a justiça decida que aqueles indígenas deixaram de ser indígenas, olha que coisa absurda. Deixar de lado a consulta prévia a comunidades indígenas para construir grandes obras em terras deles, plantação com transgênicos, facilitação de arrendamento de terra indígena para branco, enfim, tem um caos lá dentro, tem um caos. Facilidade de contato com indígenas que não têm contato com a sociedade hoje, que inclusive isso pode levar a doenças a essas comunidades, né? Então, esse projeto está tramitando, o Senado queria botar em votação, né? O governo conseguiu adiar para a semana que vem, mas é um problemão se isso passar. Por quê? A parte do marco temporal, muito provavelmente o Supremo vai ter dito, olha, não é constitucional, então mesmo o Senado tendo aprovado, depois o Supremo vai analisar e vai dizer, olha, essa parte aqui é inconstitucional. Mas do resto, é uma bomba. É uma bomba que pode colocar em risco a vida dos povos indígenas, né? Então, esse tem um problema. Ao marco temporal, os indígenas vão ganhar no Supremo, vai ser uma vitória importante, não tenha dúvida nenhuma. Mas há outras bombas contra a vida dos indígenas sendo gestadas no Congresso Nacional.